Vamos lá então. Primeira coisa, o primeiro quesito. O que é que ele trata no primeiro quesito? Ele pede para a gente colocar as diferenças entre os tipos de discriminação de preço, entre os três tipos de discriminação de preço da microeconomia. Você tem a discriminação de preço de primeiro grau. O que é isso? É a discriminação onde você cobra preço diferente para... você cobra exatamente o preço de reserva de cada consumidor do mercado. Sendo assim, quando você faz isso, você acaba por captar todo o excedente do mercado. O excedente do produtor vai ser todo o excedente do mercado. Oferta e demanda. Um mercado competitivo. Você tem um preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. Quando você tem uma discriminação de preço de primeiro grau nesse mercado, o que é que o produtor pode fazer? Ele pode cobrar exatamente cada preço de reserva de cada consumidor. Obviamente isso é uma suposição completamente teórica, você não tem como fazer isso perfeitamente. Mas você tem casos. No livro ele coloca exemplo de serviços médicos de uma cidade pequena, onde o médico conhece um pouco a renda de cada pessoa e sabe mais ou menos quando cada um pode pagar, aproximadamente, né? Mas ainda assim não tem como ser perfeito. Então, com isso, a empresa, ao poder cobrar cada preço de reserva de cada consumidor, o preço de reserva de cada consumidor, ela acaba pegando todo o excedente do consumidor, sem gerar peso morto. Porque ela cobra cada preço diferente até o ponto onde você teria uma situação de equilíbrio. Ela cobra vários tipos diferentes ao longo dessa curva de demanda até a situação de equilíbrio. Logo, o excedente do produtor vai ser todo o excedente do mercado. O excedente total do mercado, excedente total vai ser igual ao excedente do produtor. O excedente do consumidor vai ser zero, nesse caso. Excedente do consumidor não, do produtor. Excedente total do mercado vai ser igual ao excedente do produtor. Esse caso é bem simples, é bem tranquilo de fazer. Se você quiser... eu quero encontrar... qual vai ser o lucro... outra coisa importante. Quando a gente estuda a economia, microeconomia, a gente tem uma noção bem interessante, uma aproximação bem interessante que a gente pode fazer. A gente pode encontrar o lucro fazendo uma fórmula normal que a gente conhece, preço vezes a quantidade, que é a receita total menos o custo total. Ou a gente pode fazer de outra forma, a gente pode fazer pegando o excedente total e reduzindo do custo variável. Por quê? Isso para todo tipo de discriminação de preços. Na verdade, para qualquer situação você pode fazer assim, é uma aproximação bem razoável. Os livros de microeconomia mostram isso. Por quê? Porque para você encontrar o excedente do produtor de qualquer situação, o que é o excedente do produtor? A diferença é a área que está abaixo do preço cobrado no mercado e acima do custo marginal. Certo? Acima da curva de custo marginal. Como é que você faz para encontrar essa área? Por integral. A integral de... você pode fazer tanto pela quantidade, pela ótica da quantidade, quanto pela ótica do preço. Não sei se vocês lembram ainda de integral. Coloca aqui preço de equilíbrio. Você vai ter 0, integral de 0 até PE. Ou pode fazer pela ótica da quantidade também. Vou colocar pela ótica da quantidade que a gente está mais acostumado. O objetivo vai ser encontrar essa área aqui, toda essa área. Você pode fazer pegando as duas, como é que você faz isso? Você pega as duas funções, faz uma subtração entre as duas funções na integral, de um ponto até o outro. Pode ser tanto daqui de 0 até que é a quantidade de equilíbrio. Estou supondo o caso de quantidade de um mercado competitivo. Ou pode ser de 0 até PE. Você pode escolher qual que você vai fazer. Se a função tiver para QE, você faz para PE, mas dá para você fazer pelos dois modos. QE obviamente vai ter um valor, né? Não vai ser só QE, vai ter um valor específico aqui. Isso é só para fins de exemplo.
0 até QE. A integral de 0 até QE de quê? Do preço no mercado, preço cobrado no mercado, menos a curva de custo marginal. Aí o preço cobrado no mercado, você pega a função de preço e a curva de custo marginal. Na verdade, você pega o preço, a função de preço não, você pega o preço cobrado no mercado. Isso aqui para um mercado competitivo. Você pega o preço exatamente cobrado no mercado. Isso aqui de quê? Só para fins de álgebra. Função de custo marginal vai ser uma função, provavelmente, né? Dificilmente vai ser um... Provavelmente você vai encontrar uma função aqui e você só substitui os valores. Aí é o seguinte, se você tiver isso para você encontrar o excedente do produtor, você pode também fazer por outra forma, você pode encontrar por essa área. Talvez se você tiver mais dificuldade com integral, é até mais fácil por isso. Isso aqui forma o quê? Um triângulo. Então você pega esse valor aqui, diminui por esse, pega esse por esse, multiplica a base vezes a altura dividido por 2. Aqui a base, essa parte de baixo é a base, de 0 aqui é a base, você subtrai para encontrar o valor da base, a altura P menos 0, P é menos 0, aí você multiplica os dois e encontra o excedente do produtor. Deixa eu colocar aqui, excedente do produtor. Aqui, ou você pode encontrar simplesmente pela área, a função da área. É igual a P é menos 0. Obviamente, se o ponto também que essa curva toca não seja o zero, pode ser que essa curva de oferta ela inicie em outro ponto. Pode ser que ela comece daqui. Enfim, mas vai ser a razão do ponto base da curva de oferta até o preço. A mesma coisa aqui na quantidade. P é menos 0. Tem alguém entrando aqui. Você tem aqui essa diferença P é menos 0 multiplicado por Q é menos 0. Esse 0 pode ser outro valor, pode ser o ponto que toca, que a curva de oferta toca aqui no eixo vertical. Isso aqui tudo dividido por 2. Pronto. Para essa função aqui, para essa curva aqui, esse aqui vai ser o excedente do produtor. Você pode encontrar tanto pela integral ou pela fórmula do triângulo. Para você encontrar o excedente total, aí é o seguinte, é só você fazer as duas coisas. Você pode fazer também o excedente, só que pela ótica da demanda. Aqui é a função de preço menos o preço definitivamente cobrado. Pode fazer a integral disso, no caso por excedente do consumidor. Ou então você pode calcular a área desse triângulo daqui de cima também. Só calcular a área desse triângulo. Ah, beleza. Beleza, João. Não tá me escutando, Carlos? Vê se não é, Carlos, vê se não é o seu fone. O fone. Pode, sei lá, se tiver de fone. Tira o fone. Isso aí, eu acho que ele vai tentar de novo. Beleza, deu pra entender aqui essa parte do excedente do produtor? Tá escutando agora, Carlos? Se você não tiver muita
familiaridade do que com integral é mais fácil calcular pela área, mas é mais simples também. Depende do que você tiver, que você achar mais fácil. Qualquer coisa, a aula vai ficar gravada. Monitoria. Pronto. Vamos dar continuidade aqui. Obviamente, se você quiser calcular o excedente de uma situação de discriminação de primeiro grau, como é que você vai fazer? O excedente do produtor vai ser simplesmente toda essa área. Aí como é que você vai fazer? Aqui você vai fazer aquilo que eu tinha dito. Aqui você pega a função de preço, menos a função de custo marginal e integra. Ou então você calcula a área desse triângulo todo grande aqui, ou então dos dois menores, depois soma. Enfim, você faz do jeito que você achar mais fácil. Só se você seguir a lógica, você percebe que é bem tranquilo isso aqui. Se você tiver com dificuldade de fazer por integral, faz pela área mesmo, bem mais simples. Para uma situação de mercado competitivo, ou até mesmo de monopólio, você vai ter um triângulozinho para calcular. A única situação em que você não tem um triângulo do excedente do produtor e um triângulo do excedente do consumidor é uma situação de discriminação de preço de primeiro grau. Nesse caso, o excedente do produtor vai ser toda essa área. Aí voltando para o que eu tinha dito antes. A partir do excedente do produtor, a gente consegue encontrar o lucro. Por quê? Se a gente diminuir do excedente do produtor o custo variável, a gente consegue encontrar o lucro. Por quê? Na verdade, ao invés de fazer isso, eu vou fazer por aqui. Se você integra o preço, o que é que você encontra? Você encontra a receita total, não é? Porque você está integrando em relação a quê? Aqui a gente está fazendo tudo em relação a quê? Então, se você integra isso aqui, você tem, por exemplo, 2x. 2x não, 2. O preço é 2. A integral de 2 em relação a quê? É 2q, não é? Isso aqui é a integral de 2. Se você tiver 2q, a integral de 2q é 2q ao quadrado. 2q ao quadrado sobre 2, na verdade. Aí você corta isso aqui, fica aqui ao quadrado. Depois você faz substituições. Sei lá, 2q ao quadrado. A integral disso aqui é o quê? Vai ser 2q ao cubo sobre 3. Para você testar se você está fazendo certo, é só você fazer a derivada. Derivada de q ao quadrado, 2q. Derivada de 2q, 2. Então, a integral é sempre o inverso da derivada. Derivada de 2q ao cubo sobre 3. Desce o 3, corta o 3 com 3, fica 2q ao quadrado. Sempre o inverso. Só você testar o inverso. Se a derivada for... Se quando você integrar, fizer o teste da derivada, e der o valor original que estava, você fez certo. Então, se você já estiver confiante na sua resposta, então tá de boa. Do primeiro quesito. Estou explicando só... Isso aqui não precisa colocar não. Isso aqui eu só estou explicando a lógica da discriminação de preços. Beleza? Isso aqui é discriminação de preço de primeiro grau. Tu sabe que a discriminação de preço de primeiro grau é quando tu cobra um preço diferente, um preço de acordo com o preço de reserva de cada consumidor. Para tu calcular o excedente do produtor vai ser toda a área do excedente. O produtor consegue captar toda a área de excedente. Só tem excedente do produtor. Não tem peso morto, porque ele consegue cobrar cada preço aqui dessa curva de demanda até o ponto onde preço toca aqui, onde a oferta toca aqui a demanda. Ou então, se você tiver um monopólio, preço toca a curva de preço, toca a curva de custo marginal, enfim. Aí, continuando. Isso aqui é a lógica básica. Aí eu fiz essa demonstração aqui algébrica. O excedente total é igual ao excedente do produtor, nesse caso aqui, discriminação de preço de primeiro grau. Para você encontrar o excedente do produtor para uma situação qualquer, independentemente do caso, é só você derivar o preço menos o custo marginal. Você integrar o preço menos o custo marginal de um ponto até outro. Do ponto inicial até o ponto onde toca aqui a curva até onde toca o ponto de equilíbrio. Numa função de... continuando. Isso aqui, se você não quiser fazer pelo integral, você pode fazer pela área. Isso aqui não é a área de um triângulo. Isso aqui eu estou pegando um exemplo
não de excedente de destinação de primeiro grau. Estou pegando um exemplo qualquer. Para você encontrar excedente do produtor aqui nesse caso, você pode tanto fazer por integral, como fazer pela área aqui. Qual é a área disso aqui? A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Aí eu mostrei aqui algebricamente. Para você encontrar o excedente do produtor de uma situação onde há discriminação de preço de primeiro grau, aí você tem uma peculiaridade. Aqui, em vez do preço, vai ser a função do preço. Ou seja, essa curva aqui de demanda. Menos a função de custo marginal. Você integra isso aí. Desse mesmo ponto até esse ponto. Que vai ser do ponto de origem até o ponto de equilíbrio. Ou então, se você não quiser fazer por isso, você pode fazer simplesmente pela área. A base, que vai ser de 0 até esse ponto aqui, até o ponto onde isso aqui tocar o eixo vertical, essa curva de demanda tocar o eixo vertical, independente de onde for, de 0 até isso aqui. Ou se a curva de oferta começar em outro ponto, também começa de outro ponto, mas simplificando, de 0 até esse ponto onde a curva de demanda toca o eixo vertical, isso vai ser a base multiplicada pela altura. Vai ser essa diferença aqui, do 0 até o ponto de equilíbrio. Aí você multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Só que aqui a diferença vai ser desse triângulo todo, para um excedente do produtor de discriminação de preço de primeiro grau. Ou então, se você, sei lá, não quiser fazer por isso, você também pode pegar os dois triângulos, calcular a área dos dois triângulos e depois somar. Também tem essa alternativa. Você entendendo a lógica, você consegue calcular pelo modo que você quiser. O excedente do produtor, vou colocar aqui o excedente do produtor. Da discriminação de preço de primeiro grau. Ficou meio confuso isso aqui, mas tudo bem. Vamos supor que esse ponto aqui onde toca o eixo é 100. Vou dar um exemplo. 100 não, 10. Vou simplificar. 10 vai ser 10 menos 0, a base, multiplicado pela altura. De 0 até que vamos supor que também seja 10. Multiplicado pela altura, 10 menos 0. Isso aqui divide por 2. 10 menos 0, 10. 10 menos 0, 10. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. Esse exemplo que eu coloquei, a discriminação de preço de primeiro grau, que vai ser toda essa área, vai ser 50. É isso. As outras discriminações de preço são bem mais tranquilas. Tipo, normalmente a gente não estuda graficamente a discriminação de preço de segundo grau. É só abordagem teórica mesmo. Deixa eu botar isso aqui. Agora o caso de discriminação de preço de segundo grau. Isso aqui é mais teórica. Só vou colocar aqui. Discriminação de preço de segundo grau é quando você cobra preço diferente, P diferente, para quantidade diferente. Ou seja, se você cobra um preço diferente para quantidade diferente, por exemplo, tem uma promoção na loja, que você compra uma unidade, você paga tal valor, você paga 10 centavos. Se você compra 10 unidades, você paga 50 centavos. Ou seja, você paga um valor menor por unidade quando você compra um número maior de quantidade. A gente normalmente não faz cálculo em cima disso aqui não. É um pouco mais complexo de fazer por isso aqui, por isso que a gente só utiliza a definição teórica mesmo. O professor não vai pedir não, isso aqui talvez só a definição, mas não, talvez tenha alguma questão de verdadeiro ou falso e tal, mas você sabendo essa lógica, preço diferente para quantidade diferente, é o suficiente. E discriminação de preço de terceiro grau é quando você cobra preço diferente para consumidores diferentes. Só que aqui o que a gente faz normalmente é separar os consumidores em grupos. Preços diferentes para consumidores diferentes. O que a gente faz aqui normalmente é separar os consumidores em grupos. Por exemplo, você tem o caso da meia entrada no cinema. Você tem os consumidores que são o consumidor convencional e você tem um consumidor mais jovem que normalmente tem uma renda mais baixa. Para você atrair ele para o cinema, você cobra um preço mais baixo para ele. Você cobra a meia entrada.
Ou então, no caso de passagens aéreas. Você tem o voo que é para pessoas que têm maior urgência para viajar, sei lá, pessoa que viaja em negócios, viagem executiva e tal, viagem por conta de problemas na família, de doença, enfim, pessoas que estão com pressa para ir. Normalmente o preço que as pessoas pagam é mais alto, porque para você comprar assim de uma hora para outra eles cobram um preço mais alto, porque a pessoa está disposta a pagar um valor mais alto, justamente pela situação de urgência, e tem um preço mais para um tempo maior, para uma pessoa que não tem tanta pressa para viajar, ela só quer viajar de férias, nas férias dela, então ela pode comprar a passagem com muita antecedência, com vários meses de antecedência e tal. Aí essa pessoa só vai comprar se tiver um preço que ela achar vantajoso. Para você encontrar os excedentes nesse tipo de situação, normalmente a forma como eu gosto mais de fazer isso aqui é separando em duas curvas de demanda, duas ou mais, quantos grupos tiverem. Aqui vou pegar um caso de custo marginal. Eu vou colocar aqui já uma empresa com certo poder de monopólio. Aqui você tem o custo marginal, curva de demanda ou a curva de receita total média ou preço, enfim, que você preferir. E aqui a curva de custo total médio. Embora que para esse caso você nem vai precisar da curva de custo total médio, não tem importância aqui não. O importante vai ser... esqueci a curva de receita marginal. Aqui... Pronto. Receita marginal. Não coloquei aquele exemplo ali mais simples de oferta e demanda, porque aqui vocês vão... Normalmente, até mesmo em função de primeiro grau, normalmente você vai trabalhar assim, com exemplos mais complexos. Não vai ser oferta e demanda, assim, aquilo ali é mais simplista. Só usei aquilo ali para explicar o exemplo, mas pode usar isso aqui também. A lógica é a mesma. Você vai maximizar o lucro nesse caso. Onde a receita marginal tangencia a curva de custo marginal, onde as duas se encontram. Tangencia não, onde as duas se encontram. A partir desse ponto, essa quantidade aqui, onde a receita marginal encontra a curva de custo marginal, esse ponto aqui de baixo, você pega essa quantidade e coloca na função de preço. A partir do preço que você encontrar, você encontra o preço de equilíbrio aqui nessa situação. Aqui é um exemplo para um tipo de mercado. Nesse caso vai ser o seguinte, isso aqui é para um mercado que não está fazendo diferenciação de consumidores, não está tendo discriminação de preço de terceiro grau. Quando você tiver discriminação de preço de terceiro grau, o que vai acontecer? Você vai desenhar quantos gráficos quiser, sei lá, se tiver dois tipos de grupos de consumidores diferentes. Você vai ter esse grupo 1, vou colocar aqui grupo A, na verdade. Grupo A e pode ter um grupo B também. Estou pegando só dois exemplos, mas pode ser 3, 4 e assim por diante. E aqui você vai desenhar também a curva a função dele, da empresa B. Vai ser o mesmo formato, só que cada um vai ter uma função diferente. Cada um vai ter uma função de custo diferente. Na verdade, a função de custo pode ser a mesma, pode ser diferente, enfim. A curva de demanda é que vai ser diferente, porque são consumidores diferentes, então a curva de demanda vai ser diferente em cada um desses casos. Desenho aqui a curva de demanda, que é a mesma coisa de receita total média, não se confunde. Tipo, isso aqui só porque eu coloquei D e RTM, é a mesma coisa. Aqui, receita marginal. Custo marginal, não vou desenhar a curva de custo total médio porque não é preciso, nenhum dos casos. Vou desenhar ali, mas não é necessário. Aqui você encontra a quantidade de equilíbrio igualando a receita marginal ao custo marginal para esse mercado. E aqui vai encontrar o preço de equilíbrio, que é o preço de equilíbrio de A. Aqui vai ser o preço de equilíbrio de B. Quantidade de equilíbrio de B, quantidade de equilíbrio de A. E para eu saber o lucro total, é só você pegar o lucro desse aqui e soma com esse aqui. É simples, se você quer pegar o excedente total do produtor, pega de um e soma com o outro. E assim por diante. Nesse caso aqui tem uma coisa interessante. Quando você desenha assim, tem uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar. Tem uma peculiaridade aqui. Antes a gente tinha calculado o excedente total pela área do triângulo.
Só que se vocês perceberem aqui, o excedente do produtor, em nenhum dos casos, é uma área de triângulo. Deixa eu ver se tem alguém que está querendo entrar. Não. Nesse caso aqui, não é um triângulo o excedente do produtor. O excedente do consumidor, se você observar, é um triângulo. Tá meio feioso aqui, mas aqui dá pra ver melhor. Ignora a receita marginal, a princípio. Só pega os pontos que estão tocando um no outro. Mas ignora essa curva aqui de receita marginal. O excedente do consumidor vai ser o quê? A diferença entre a curva de preço, a área abaixo da curva de preço e acima do preço cobrado. A curva de preço é o quê? A curva de receita total médio, então o preço de reserva de cada consumidor, enfim, como você preferir chamar, a curva de demanda, enfim. E o excedente do produtor é o quê? A área abaixo do preço cobrado e acima do custo marginal. Contudo, essa área aqui não é um triângulo. Você pegar, esse triângulo aqui não conta, isso aqui é peso morto, porque a gente tem um monopólio aqui, é uma empresa com certo poder de monopólio, pode ser um oligopólio também, enfim. Mas não é um triângulo, é um losango. Losango não, trapézio. Corrijam aí se eu falei errado. Não tô lembrado agora o nome. Vamos procurar aqui. Acho que é um trapézio. É um trapézio. É um trapézio. É um trapézio. Como é que você calcula a área do trapézio? Você soma a base menor com a base maior. A base menor vai ser o quê? Vai ser esse ponto. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vai ser a diferença entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí você pode dizer, beleza, eu sei que esse ponto aqui é o preço cobrado, mas e esse ponto aqui? Esse ponto não é o ponto onde receita marginal é igual ao custo marginal? Então, você pode pegar ou a receita marginal ou o custo marginal e ver o valor desse ponto aqui. Vai ficar aqui, em algum ponto, você só calcular. É simples. E a base maior é essa base aqui, a diferença entre o preço e esse ponto aqui, zero. Supondo que seja zero. Preço cobrado e zero. Você soma a base maior, essa diferença, mais a base menor. Isso aqui multiplica pela altura. A altura vai ser o quê? A diferença entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Como é que você calcula isso aqui? Diminui Q, que é menos zero. A diferença desse ponto aqui menos esse aqui é base maior mais base menor vezes a altura. Isso tudo divide por 2. Vou colocar aqui em termos... Ele quer esse aqui. Tipo, tu vai fazer o quê? Tu vai igualar, quando a gente faz, como é que a gente faz para encontrar o ponto de maximização? Tu iguala a receita marginal igual ao custo marginal, até aí você sabe como faz. Encontra a quantidade, essa quantidade tu substitui no preço. Aí, a partir disso aí tu encontra o preço cobrado no mercado, não é? Só que ao invés, para tu encontrar esse ponto aqui, de receita marginal igual ao custo marginal, como é que tu pode fazer? Tu iguala a receita marginal ao custo marginal, encontra a quantidade, pega essa quantidade e substitui ou na receita marginal ou no custo marginal, vai dar a mesma coisa. Você vai encontrar esse ponto aqui. Eu acho que nessa questão, na segunda questão, a gente vai ter alguma coisa assim. O quê? Vou colocar aqui só em forma de fórmula. Nesse exemplo aqui do mercado B. A mesma coisa vai ser para o mercado A. Não forma aqui um trapézio também, então vocês vão calcular da mesma forma. Como é que vai encontrar a área do trapézio? No caso, o excedente do produtor. Vai ser a base maior. Vou colocar aqui, chamar de PEB, como eu estou chamando ali. Isso aqui é a base maior. Mais a base menor, que é essa diferença aqui, PEB menos o ponto de equilíbrio. Eu vou chamar o ponto de equilíbrio de E. Vocês estão sacando aqui. Vezes a altura. Vezes a altura, que vai ser zero, que é menos... Deixa eu desenhar isso para o outro lado. O excedente do produtor do mercado B vai ser base maior
PEB menos 0. Por que PEB menos 0? Porque a base maior é a diferença disso aqui menos isso aqui. Mais a base menor, PEB menos. Eu vou colocar aqui receita marginal. Você pode substituir ou pela receita marginal ou pelo custo marginal, vai dar no mesmo. Receita marginal de B vezes a altura. Isso tudo aqui vezes a altura. A altura é o quê? É a diferença entre que é B e 0. Isso tudo dividido por 2. Ah, tá, tem uma fórmula, a fórmula é grande, assim, tipo, quando vocês forem calcular, vocês vão ver que isso aqui é bem simples, porque aqui, sei lá, se tiver 10 menos 0, 10, você coloca 10 aqui, mais a base menor, 10 menos 5, por exemplo, 10 menos 5, 5, 10 mais 5, aqui vai ser 10 menos 0, mais 10 menos 5, 10 menos 5 é 5, 10 menos 0, 10, 10 mais 5, 15, isso aqui multiplicado pela altura, vamos supor que a altura seja 8, 5 vezes 8, 40, 40 dividido por 2, 20. Então, quando tiver com números, isso aqui fica bem mais fácil de calcular. Eu coloquei a fórmula só para vocês sacarem como é. Enfim, aí, voltando àquela explicação que eu tinha dado, o excedente do produtor menos o custo variável é igual ao lucro. Por quê? Porque o excedente do produtor não é a diferença entre o preço menos o custo, é a integral do preço menos o custo marginal. Integral de preço menos o custo marginal. A integral disso aqui é o quê? É a receita total menos o custo variável. Eita, perdão. Receita total menos o custo variável. Falei errado. Não é receita total, não é o lucro menos... Não é o excedente do produtor menos o custo variável, não. Como é que a gente faz para encontrar o lucro? É a receita total menos o custo total. Beleza? Receita total menos o custo total pode ser ampliada para receita total menos custo fixo menos o custo variável. Né? Aqui, quando a gente integrou isso aqui, deixa eu colocar aqui maior para não confundir com um S. Quando a gente integrou isso aqui, a gente encontrou receita total menos o custo variável. O que é que falta aqui para encontrar o lucro? O custo fixo. A gente não já tem receita total menos custo variável quando a gente encontra o excedente do produtor? Então, o que é que falta? O custo fixo. Só reduzir o custo fixo. Então eu tinha confundido ali antes. Não é, para encontrar o lucro, não é pegar o excedente total, o excedente do produtor e reduzir o custo variável médio, porque ele já está reduzindo do custo variável médio. Quando você integra, você já encontra isso aqui, receita total menos o custo variável. Você tem que acrescentar o custo fixo. Você tem que manter a receita total menos o custo variável e acrescentar menos CF, que é o custo fixo. Aí você encontra, se o custo fixo for 0, então o excedente do produtor vai ser igual ao lucro do mercado. Deu para entender essa parte? Tinha falado antes a fórmula errada, mas agora que eu expliquei novamente, deu para entender vocês aí? Você encontra o excedente do produtor, o excedente do produtor é igual a receita total menos o custo variável. Para você partir do excedente do produtor para o lucro, eu quero a partir do excedente do produtor encontrar o lucro. Como é que eu faço? Reduz o custo fixo. Porque você já tem, no excedente do produtor, você já tem essa subtração aqui, receita total menos custo variável. Como é que você faz para encontrar o lucro? Reduz o custo fixo. Pronto. Ficou claro agora? Ficou claro aí vocês dois, Carlos, Vicente? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui para beber e já volto. Pronto, voltei. Vamos calcular agora o segundo quesito. Isso aqui que eu expliquei foi o primeiro quesito. Você não precisa colocar com esses gráficos aqui não, se vocês não quiserem não. Só as diferenças, como foi pedido lá. Segundo quesito. Suponha que a empresa vende seus produtos tanto no mercado brasileiro quanto no mercado argentino. E pode produzir em qualquer um dos dois países com custo marginal igual a 10. Deixa eu ver se está gravando.
pode produzir com custo marginal igual a 10. Assuma que não há custos fixos. A curva de demanda da Argentina é igual a Q igual a 70 menos PA, onde que é a quantidade produzida na Argentina e o preço cobrado lá é PA. No Brasil, a curva de demanda é igual a QB igual a 110 menos PB, onde QB é a quantidade e o preço é o PB. Vamos para a questão. Letra A. Se a empresa puder usar a discriminação de preço de terceiro grau, qual preço ela deveria definir em cada mercado para maximizar o lucro? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Você vai simplesmente... Isso aqui é bem simples, não precisa nem desenhar gráfico. Como é que você faz? Você deriva, encontra o lucro total para cada um dos mercados. Como assim? O primeiro mercado, 70 menos PA, 110 menos PB. Mercado A. Que A é igual a 70 menos PA. No mercado B, a quantidade é igual a 110 menos PB. E o custo marginal é igual a 10 para os dois mercados. Para qualquer um dos dois, o custo de produzir é 10. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. O custo marginal é igual a qualquer um dos países. O custo marginal de A é 10 e o custo marginal de B é 10. Assuma que não há custos fixos, então não tem custos fixos. Isso aqui é importante. Custo fixo igual a zero. Como é que a gente faz para calcular? Primeiro, a gente tem a função de demanda aqui e a gente substitui por preço. Coloca em termos do preço. Substitui por preço não, faz a mudança de lado das variáveis e encontra a função em relação ao preço. Coloca a função do preço em relação à quantidade. Como assim? Vamos lá, mercado A. Isso aqui, passando PA para o outro lado, você fica com o quê? PA para um lado e o QA para o outro. Igual a 70 menos QA. Só inverter. E o custo marginal permanece 10. O custo marginal é 10 para os dois mercados. Aqui, como é que você faz para encontrar a receita marginal a partir disso? Você primeiro tem que encontrar a receita total. Você multiplica o preço vezes a quantidade. Ou seja, o que é o preço? É essa função toda aqui. O preço é essa função toda aqui. Então a receita total vai ser o quê? 70 menos QA vezes QA. Isso aqui é igual a quê? 70 vezes QA, 70 QA, menos QA vezes QA é o quê? QA ao quadrado. Menos QA ao quadrado. Isso aqui é a receita total. E a receita marginal? É simplesmente a derivada disso aí. Receita marginal é igual a derivada da receita total em relação à quantidade que é o quê? Derivada de 70 que é o quê? 70. Derivada de menos QA ao quadrado. Menos 2 QA. Você desce o expoente, multiplica pela base. Você desce o expoente, multiplica pela base e diminui 1 do expoente. 2QA menos 2QA é elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Logo, é igual a QA. Então você tem a receita marginal de A igual a 70 menos 2QA. Como é que você faz para encontrar a quantidade de equilíbrio a partir disso aqui? Você iguala a receita marginal ao custo marginal.
70 menos 2QA é igual a 10. Aqui você faz o que? Você passa o 10 para o lado esquerdo e passa o 2QA para o lado direito. Vai ficar o quê? 70 menos 10. 70 menos 10 é igual a 60. Isso aqui é igual a 2QA. Passa aqui, para você encontrar o valor de QA, você passa o 2 para o outro lado dividindo. QA vai ser igual a 30. 60 dividido por 2, 30. Pronto. Encontramos a quantidade. Para encontrarmos o preço, é só substituir a quantidade no preço. Cadê o preço? Igual a 70 menos QA. Logo, o preço vai ser 70 menos 30. Preço no mercado A vai ser igual a 70 menos 30. PA igual a 40. Quantidade igual a 30. Preço igual a 40. O que mais que ele pede? Qual preço ela deveria definir? É, só isso, o preço. O preço é igual a 40. Mas tem que fazer isso aqui para o mercado B também. A gente fez só para um mercado. Qual o preço que ela vai cobrar nos dois mercados? No mercado B também. Aqui a QB, no caso, igual a 110 menos PB. Custo marginal é igual a 10. Lembrando mais uma vez que não tem custo fixo. O que é que isso vai dizer depois? Porque, como a gente sabe, a integral do custo marginal é o quê? O custo variável. Quando você integra o custo marginal, você encontra o custo variável. Logo, se não tem custo fixo, ou então se você pega o custo marginal, se não tem custo fixo, o custo marginal ele é igual ao custo variável médio. Quando você não tem custo fixo, o custo marginal é igual ao custo variável médio. Mais uma vez, quando você não tem custo fixo, o custo marginal vai ser igual ao custo variável médio. Logo, se você multiplica o custo marginal por Q, ou então se você integra o custo marginal, você encontra o custo variável. Como não tem custo fixo, o custo fixo é zero, então o lucro vai ser receita total menos o custo variável só, porque o custo fixo não é zero. Então você encontra o lucro só a partir disso. Aqui a gente faz a substituição, encontra, a gente já fez aquilo ali antes. PB igual a 110 menos QB. Para não fazer aquele cálculo de novo, multiplica isso aqui por QB, vai dar 110 QB menos QB ao quadrado. Integra vai ficar 110 menos 2QB. Logo, a receita marginal de B vai ser igual a 110 menos 2QB. São essas informações mesmo. Pronto. Para você encontrar o lucro, igual a 110 menos 2QB igual a 10. Como é que você vai igualar? É a mesma forma que você fez na outra. 110 menos 2QB igual a 10. Você passa o 10 para um lado, fica 100 menos 100 igual a 2QB. No final vai encontrar que QB é igual a 50. Você iguala isso aqui a 10. 110 menos 2QB igual a 10. Vai encontrar 110 menos 2QB igual a 10. Passa o 10 para um lado e passa o 2QB para o outro. Fica 100 igual a 2QB. Depois passa o 2 dividindo, você encontra que 100 dividido por 2 é igual a 50. Logo, a quantidade de B é 50. E o preço é só diminuir. O preço vai ser diminuir a redução do... vai ser 110 menos
50, que é o QB. 110 menos 50 é igual a 60. Pronto. Encontramos aqui as quantidades e os preços de equilíbrio para os dois mercados. No primeiro mercado a quantidade era 30 e o preço era 40. No mercado B, que é no mercado brasileiro, a quantidade é 50 e o preço é 60. O que é que ele pede na letra B? A, você vai ter que a função de quantidade é igual a quantidade A menos, igual a 70 menos PA. Você passa o PA para um lado, por outro. O A, vamos lá. Ele vai dar o seguinte, ele vai dar que a quantidade de A é igual a 70 menos PA. E a quantidade B é igual a 110 menos PB. Isso é a função de quantidade. O custo marginal é 10 e o custo fixo é 0. Pronto. Só que para a gente maximizar, a gente tem que colocar essa função, colocar a função PA. E não a função QA. A gente tem que colocar a função de preço. Não a função de quantidade, para a gente maximizar nesse caso. Tem que colocar a função de preço. Logo é só inverter. O preço coloca para o lado esquerdo e a quantidade coloca para o lado direito. Vai ficar PA igual a 70 menos QA. Beleza, você encontrou o preço. Mas para você maximizar, encontrar a quantidade que maximiza e o preço que maximiza, como é que você tem que fazer? Você tem que igualar a receita marginal igual ao custo marginal. Como é que você encontra a receita marginal a partir do preço? Pega a função de preço, 70 menos QA, e multiplica pela quantidade. 70 menos QA vezes QA. Isso aqui vai dar 70 QA menos QA ao quadrado. Isso aqui é a receita total. Da receita total, como é que a gente encontra a receita marginal? É só derivar a receita total. A receita total vai ser a derivada de 70 QA menos QA ao quadrado. Derivada de 70 QA, 70. Derivada de QA ao quadrado, 2QA. Pronto, encontramos a receita marginal. Agora é só igualar o custo marginal. 70 menos 2QA igual a 10, que o custo marginal é 10. Faz a substituição de um lado para o outro. Encontra que 60 é igual a 2QA, QA vai ser igual a 30. Pronto, encontramos a quantidade de equilíbrio que maximiza o lucro, nesse caso. Para o primeiro mercado, para o mercado A. Só que ele pede o preço, né? É só você pegar essa quantidade de 30 e substituir na função de preço. Qual é a função de preço do mercado A? 70 menos QA. Substituindo a quantidade, fica 70 menos 30. Logo, o preço de A no mercado A vai ser 40. Ficou claro agora? É o mesmo processo, só que a função agora vai ser 110 menos PB. Tranquilo? Vamos para... Vamos lá. Peraí. Vamos voltar aqui para a ficha. Beleza, letra B agora. Assuma que agora é ilegal usar a discriminação de preços e que a empresa tem que cobrar um preço uniforme em ambos os países. Qual é o preço que maximizará o lucro? Qual será o lucro nesse caso? Nesse caso, é bem simples também. Como é que você vai encontrar... Nesse caso, você não pode cobrar preços diferentes para mercados diferentes. Então, como é que você faz? Você supõe que a quantidade é uma quantidade só. Você só tem um mercado, não tem mais diferença entre os mercados. Como é que você faz isso? Você soma as duas quantidades. Como assim? Vamos lá. Primeiro, como o preço é igual para os dois mercados, não pode cobrar mais preço diferente para cada mercado, porque é ilegal nesse caso, na letra B. Logo, a função de QA vai ser o quê? QA vai ser igual a 70 menos P. Não vai ser mais PA, porque o preço vai ser um preço único. Não vai ter mais diferença de preço entre A e B.
E a função QB vai ser igual a 110 menos P também. Vou colocar aqui um novo slide. Logo, a função de demanda total dos dois mercados vai ser o quê? Q vai ser igual ao QA mais o QB. A gente está pegando e colocando uma demanda única. QA mais o QB. Qual é a função de QA? 70 menos P. Por que não PA? Porque você não pode cobrar preço diferente, né? Nesse caso, a gente está supondo que é ilegal cobrar preço diferente. Mas eu gosto de sempre usar aqui os parênteses, porque às vezes quando você tem multiplicação, tem um cálculo um pouco mais complexo, um pouco maior, se você não coloca isso aqui, pode confundir você. Então eu recomendo sempre vocês utilizarem isso aqui para não confundir depois. Mais 110 menos P. Nesse caso você poderia fazer direto. 170 menos P mais 110 menos P, que é de boa. Mas se fosse subtração, ia ficar menos 110 mais P. Aí, se você está fazendo a prova rápido, não presta atenção, acaba errando. Então eu prefiro colocar assim para não ter erro. Beleza. A quantidade total vai ser o quê? 70 menos P mais 110 menos P. Positivo com negativo, negativo. Positivo, positivo, positivo. 70 mais 110, 180. Menos P, menos P, menos 2P. Pronto, encontramos a quantidade. Só que, como a gente viu antes, não interessa pra gente a função de quantidade, interessa pra gente a função de preço. Porque é a partir da função de preço que a gente consegue encontrar a receita marginal para poder maximizar o lucro. Então, o que a gente vai fazer? Passo o preço para um lado, passo o 2P para um lado e passo o Q para o outro. Vai ficar 2P igual a 180 menos Q. Porém, ainda tem o 2 aqui. A gente tem que passar o 2 para o outro lado. Passo dividindo. P vai ser igual a 180 dividido por 2. Vou deixar separado. Não vou deixar uma função única não. Vocês vão entender por quê. Menos Q dividido por 2. Aqui, vocês podem dividir. 180 dividido por 2 dá 90. E aqui vocês podem ou dividir, dá 0,5Q. 1 dividido por 2 dá... Ou então você pode deixar aqui em formato de fração mesmo. Para simplificar aqui o cálculo, vou deixar em formato de decimal, para ficar mais simples. 180 dividido por 2, 90. Q dividido por 2, 0,5Q. Pronto, encontramos o preço. A partir do preço a gente pode encontrar a receita marginal. Lembrando que isso aqui é a receita marginal, isso aqui é o preço total. Supondo que os dois mercados são um só agora. A gente não pode mais discriminar preço. Os dois mercados são um só agora. Por isso que a gente somou. Receita marginal. Não. Primeiro, receita total. Não, é só multiplicar isso aqui por quê? A receita total não é o preço vezes a quantidade? Entendi o que tu falaste. Entendi. Tá certo. Eu tava pensando que tinha dito outra coisa. A receita total vai ser o preço vezes a quantidade. A função de preço vai ser 90 menos 0,5Q multiplicado por quê? Isso tudo multiplicado por quê? A receita total vai ser o quê? Vai ser 90Q menos 0,5Q ao quadrado. Logo a receita marginal vai ser 90 menos Q. Por que menos Q? Porque você não vai descer o 2, você não desce o expoente, 2 vezes 0,5. 1. 1Q é igual a Q, né? Então 90 menos Q. Agora igual a receita marginal ao custo marginal. O custo marginal continua sendo 10.
90 menos Q igual a 10. Passo 10 para um lado, fica 80. Passo menos Q para o outro, fica Q. Q igual a 80. Encontramos a quantidade, agora o preço desse mercado. O preço nesse mercado vai ser... Cadê a função de preço? 90 menos 0,5 Q. Então o preço vai ser 90 vezes 0,5 vezes 80. Pronto. 90 menos 0,5 vezes 80. Pronto. Logo o preço vai ser igual a 90, 0,5 vezes 80. Vamos colocar em parênteses aqui para não... 0,5 vezes 80 é o quê? 40. 90 menos 40, 50. Logo o preço nesse mercado vai ser 50. E a quantidade vai ser 80. Nos outros mercados a gente tinha um preço de 60 e no outro 40. Acabou que o preço dos dois ficou sendo a média deles. E a quantidade, 50 e 30. E a quantidade ficou a quantidade somada dos dois. Pronto. Encontramos a letra B agora. Ficou alguma dúvida para vocês nessa letra B? Ficou alguma dúvida aí? Ah, qual o lucro? Beleza. Ele tinha pedido lucro. Estranho, não tinha pedido lucro não. Eu acho que quando eu fui fazer essa questão aqui, eu esqueci de colocar para pedir o lucro na letra A também. Mas enfim, o lucro é a parte mais fácil. Vocês já encontraram o preço, a quantidade, o custo marginal é 10, enfim, o custo é mais tranquilo. Enfim, vamos fazer aqui para a letra B. Letra B, continuação. A gente sabe que o preço é 50, a quantidade é 80. E o custo marginal é 10. Logo, para você encontrar o lucro, como é que você vai fazer? Você vai encontrar a receita total primeiro. O que é a receita total? Preço vezes a quantidade. 50 vezes 80. E diminuído o custo total. Como eu tinha falado, nesse caso, como o custo fixo é zero, o custo marginal é igual ao custo variável médio. Então, o custo marginal multiplicado por Q é a mesma coisa que o custo variável. O custo marginal multiplicado por Q é o mesmo que o custo variável. Vamos supor que o custo marginal desse caso seja 10Q. Custo variável. Derivada de 10Q, 10. Ou seja, o custo marginal é 10. E o custo variável médio, que é 10Q dividido por Q, o custo variável dividido pela quantidade, é 10 também. Então, corrobora com essa teoria. Então, aqui vai ser o custo marginal multiplicado por Q, que é 80. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Não, o custo de produção é o mesmo, independente da quantidade produzida. Tipo, é o custo de uma fábrica qualquer produzir isso aí, é o custo de uma fábrica dessa empresa produzir. Então, mesmo que você some as duas empresas, o custo não vai aumentar, não vai ficar tipo dobro. Porque o custo de uma fábrica produzir uma unidade não é o mesmo. Mesmo você somando as duas empresas, você soma a quantidade que ela vai produzir. Mas o custo de produzir cada unidade permanece o mesmo, não se altera. Tá entendendo? Você não soma, você tem um custo marginal para o mercado A e para o mercado B. Os dois são o mesmo. Quando você agrega os dois mercados num só, o custo marginal não aumenta, permanece o mesmo. Porque o custo de produzir uma unidade adicional não mudou. O que mudou foi que a gente está analisando agora que o mercado é maior, mas o custo de produzir uma unidade não se alterou.
Aqui, 50 vezes 80 é igual a 4.000. 4.000, tá certo? 4.000. É. 5 vezes 80, 400. 400 vezes 10, 4.000. Tá certo. 10 vezes 80, 800. Logo, o lucro vai ser 3.200. 4.000 menos 800, 3.200. O lucro, quando você não cobra preços diferentes, é esse aqui. Seria interessante, eu não vou pedir porque eu não coloquei na lista isso, mas seria interessante se vocês calculassem. Não precisa fazer isso, não vai mudar a nota de vocês. Mas nem precisa colocar na ficha, só para vocês observarem isso. Se vocês tentarem calcular o lucro na letra A, embora eu acho que na letra C você vai acabar tendo que calcular o lucro de todo jeito. Ou não. Enfim. Mas é o seguinte, quando você calcular o lucro na letra A para os dois mercados diferentes, você vai perceber que somando os dois lucros, do mercado A com o mercado B, vai dar maior do que você cobrando um preço único para os dois mercados. E faz sentido, né? Porque você está cobrando um preço mais próximo dos preços de reserva. Quanto mais preço diferente você cobra, melhor para a empresa. Porque ela consegue captar melhor os excedentes dos consumidores. Então, inclusive um teste que você pode fazer tipo, para ver se o resultado final está certo mesmo. A soma dos lucros na letra A soma dos lucros do mercado A junto com o mercado B, para uma suposição em que os preços são diferentes em cada mercado, tem que ser maior do que o lucro quando você considera os mercados como um único só. Você só pode cobrar um preço. O preço de dois mercados juntos, o preço somado de dois mercados separados tem que ser maior do que o preço único de um mercado só, de dois mercados como um só. Fez sentido isso para vocês? Letra D. Os excedentes conjuntos do consumidor e do produtor serão maiores no caso de discriminação ou sem discriminação de preços. Olha aqui. A gente vai ter que voltar lá para a letra A e letra B para calcular os excedentes. A empresa venderá em ambos os países? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai ter que calcular o excedente para o mercado A e para o mercado B e ver a soma dos dois e comparar com o excedente dos dois mercados atuando como um só. Obviamente, onde o excedente for maior, o excedente do produtor, na verdade, onde o excedente do produtor for maior, não o excedente do consumidor e do produtor juntos, o excedente do produtor, onde ele for maior, ou então onde você tiver um lucro maior, a empresa vai vender onde tiver um lucro maior, ou onde tiver um excedente do consumidor maior. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos desenhar aqui o letra C. Pegar primeiro os dois mercados individuais. Os dois mercados separadamente. Preço, quantidade, mercado A. Preço, quantidade. A função de custo marginal vai ser... a função de custo marginal é uma constante, né? É 10 independente da quantidade. Então a curva de custo marginal vai ser assim, uma constante, 10. A curva de receita marginal. Vamos voltar lá para encontrar a receita marginal. A curva de receita marginal vai ser o quê? Uma forma para você desenhar essas curvas. Primeiro, desenhar a curva de custo marginal, por ser um valor constante, eu desenho uma curva que representa um valor constante. Como é que a gente vai desenhar a curva de funções mesmo, de funções que são negativamente inclinadas ou então positivamente inclinadas? É só a gente pegar os pontos em que ela toca cada eixo, o eixo vertical e o eixo horizontal. Ligando dois pontos, quando você liga dois pontos, você tem uma reta. Vai ter uma linha que vai representar essa curva. Então vocês vão encontrar essas curvas desse modo. É assim que eu encontro e é assim que eu acho fácil de fazer. Mercado A. Receita marginal, cadê a função de receita marginal? 70 menos 2QA. 70 menos 2QA é a função de receita marginal. E a quantidade A é 30. Vou colocar aqui. Receita marginal.
A vai ser igual a 70 menos 2QA. E QA é igual a 30. Logo, a receita marginal vai ser igual a 10. 70 menos... Não, vamos primeiro. 2 vezes 30, 60. 70 menos 60, 10. Mas, enfim, eu coloquei isso aqui, não fez... É claro que ia dar 10, porque, tipo, esse ponto não é... O ponto que eu estou encontrando aqui, eu estou pegando a quantidade de equilíbrio e estou substituindo na função de receita marginal. Quando você faz isso, você encontra a receita marginal no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, não é onde a receita marginal toca o custo marginal, então, obviamente, vai ser 10. Não precisava fazer esse cálculo aqui, não. Eu fiz errado. O que a gente vai ter que encontrar é... Tipo, se você quiser pode fazer, mas tipo, vai ser 10. Vai ser o ponto em que a curva de custo marginal toca a receita marginal. Então tem que ser, obviamente, 10. O que você vai encontrar vai ser esse ponto que a curva toca o eixo vertical e o ponto que toca o eixo horizontal. Isso aqui que é importante. O ponto que a curva toca o eixo vertical é o quê? É quando a quantidade é igual a zero. Nesse ponto aqui, onde toca o eixo vertical, é quando a quantidade é igual a zero. Faz sentido? Só vai atingir esse preço quando a quantidade for igual a zero. Só vai atingir essa receita marginal quando a quantidade for igual a zero. Então, substituir a quantidade por zero. Igual a 70 menos 2 vezes zero. Logo aqui vai ser 2 vezes 0, 0. 70 menos 0, 70. No preço de 70, o que isso quer dizer? No preço de 70, ninguém compra nada desse produto. E esse valor daqui vai ser o quê? Como a gente vai encontrar esse valor? Esse aqui vai ser a quantidade quando o preço for zero. O eixo horizontal vai ser quando o preço for zero. Qual vai ser a quantidade? Ou quando a receita marginal for zero, de forma similar, nesse caso específico, quando a receita marginal for zero, for igual a zero, qual vai ser a quantidade? O que a gente faz? Ao invés de substituir o zero no QA, a gente substitui o zero na receita marginal. 0 é igual a 70 menos 2QA. Passo menos 2QA para o outro lado, vai ficar 2QA igual a 70. QA vai ser 35. Logo, quando o preço for zero, se o preço for zero, as pessoas vão comprar 35 unidades desse produto. Pronto, encontramos a curva de receita marginal. Agora falta encontrar a curva de preço. A última curva para a gente encontrar os excedentes. Qual vai ser a curva de preço? Cadê? A curva de preço é 70 menos QA. Preço no mercado A é igual a 70 menos QA. A forma de encontrar vai ser a mesma. Quando Q for igual a zero, nesse primeiro caso, Q igual a zero. Quando P for igual a zero. Oi. Sim, tu tem um preço e a quantidade de equilíbrio. A gente quer encontrar os pontos que ligam essa curva para poder saber para poder desenhar essa curva. A gente tem que encontrar esses pontos aqui para poder desenhar a curva. O preço de equilíbrio, o preço de equilíbrio é só esse ponto aqui. O preço e a quantidade de equilíbrio ele mostra esse ponto aqui, mas a gente precisa desenhar as curvas para poder calcular o excedente do produtor e do consumidor. Ou vocês podem também fazer por integral, né? Mas acredito que vocês achem que esse modo é mais fácil pelas áreas. Preço é igual a 70 menos QA. Quando QA for igual a zero, preço vai ser 70. Ou seja, vai ser nesse mesmo ponto aqui.
quantidade provavelmente vai ser maior. Quando o preço for igual a zero, vai ser provavelmente maior não, vai ser maior com certeza. Quando o preço for maior, zero vai ser igual a 70 menos que A. Deveria ter desenhado um pouquinho mais distante aqui, porque é o dobro. Eita. Não vai não. Não vai não. Tô tentando aqui, não. Não volta. Não sei porque, eu acho que aqui nesse... Se tem alguma configuração aqui que dê pra... Não. Enfim. Vamos desenhar aqui, ficou meio estranha essa curva. Mas vocês estão entendendo. Aqui 70 menos que A. Logo, a quantidade vai ser 70 quando o preço for igual a zero. Pronto. Encontramos as duas curvas. Ficou meio feio isso aqui, mas... Deixa eu tentar desenhar de novo. A gente já sabe os valores. Essa curva ficou meio assim estranha, mas vocês estão entendendo. Aqui é a curva de custo marginal. Receita marginal. E a curva de preço. Pronto. Para você encontrar esse mercado aqui, como é que você vai fazer para encontrar... Ah, outra coisa. Esqueci de fazer aqui. Colocar o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Quando a receita marginal é igual ao custo marginal, a gente vai encontrar um preço de equilíbrio. E esse preço de equilíbrio vai ser aqui, vai tocar aqui, a quantidade de equilíbrio vai tocar aqui. Qual é o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio nessa situação? O preço de equilíbrio é 40 e a quantidade 30. Preço de equilíbrio 40 e a quantidade de equilíbrio 30. Pronto. Nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer para encontrar o excedente do consumidor? Peraí, eu tinha... Primeiro, vamos fazer os lucros primeiro, que é mais simples. Vai ser o lucro no mercado A. Você pode fazer pelos excedentes ou pode fazer simplesmente pela... Como a gente não encontrou ainda o excedente, vamos fazer pela receita total menos o custo total mesmo. Receita total vai ser... Lembrando que isso aqui são os preços de equilíbrio, que vai definir o lucro total. Preço vezes a quantidade, 40 vezes 30. Menos o custo marginal vezes a quantidade, 10 vezes 30. Deixa eu ver se daqui tá certo. Tá, 40 e 30. 40 vezes 30, 1.200. Menos 10 vezes 30, 300. 1.200. Vou colocar direto, 900. 1.200 menos 300, 900. Pronto, encontramos que o lucro é 900. Mas isso aqui a gente ainda vai ter que somar com o mercado 2 quando a gente fizer. Vamos agora encontrar os excedentes. Ele pede... Nesse caso, ele pede... Você nem precisa calcular o excedente do consumidor e o excedente do produtor separados. Porque nesse caso ele pede os excedentes conjuntos do consumidor e do produtor serão maiores, no caso com discriminação ou sem discriminação de preços. Ele pede somados, então você calcula o excedente total do mercado, nesse caso. Não precisa calcular um, depois calcula o outro. Se você quiser também pode fazer isso, mas não faz muito sentido.
nesse caso aqui, o excedente do consumidor vai ser o quê? Vai ser a área abaixo do preço e acima, a área abaixo da curva de demanda e acima do preço cobrado. A área abaixo da curva de demanda e acima do preço cobrado. E o excedente do produtor vai ser a área acima da curva de custo marginal e abaixo do preço cobrado, definitivamente, né? Que é 40. Isso aqui é peso morto, esse triângulo aqui. De 30, que vai de 30 aqui pra frente. Esse triângulo aqui é o peso morto. Então, o excedente do produtor vai ser o quê? Vai ser a área do quadrado. O excedente do consumidor vai ser a área do triângulo. A área do quadrado. Vou fazer os dois para vocês já saberem como calcular. A gente pode fazer direto. Seria a área do losango. Seria só você somar a base maior com a base menor. 70 menos 10, 60, mais a base menor, que é 30. 40 menos 10, 30. Multiplicado pela altura, que é 30. E isso tudo dividido por 2. Mas vamos fazer cada um por um para mostrar o passo a passo. Nos pontos em que eu encontrei a receita marginal e o preço, nos pontos em que toca o eixo vertical e onde toca o eixo horizontal. Deu para entender? Deu para entender ou explico de novo? Eita, a internet caiu. Continua. Eu vou terminar essa questão e eu acho que a outra, ou eu gravo outro vídeo para fazer outra questão, ou então talvez Vitor responda amanhã. Enfim, para não ficar um vídeo muito longo, porque já tem 1 hora aqui, mais de 1 hora. Vai ficar ruim para fazer o upload depois. Terminar só essa questão. Qualquer coisa, se ficar faltando alguma coisa lá, a gente responde de novo, manda o vídeo de novo. Manda outro vídeo respondendo uma pergunta, enfim. Então pode mandar pelo WhatsApp, pode perguntar pra mim se ficar com dúvida de alguma coisa na próxima questão e eu ajudo a responder. O quê? O quê? O que, Carlos? O que é que tu quer? Gravar fazendo a... Beleza. Beleza. Ok, esse aqui... Eita, o desenho ficou feio demais. O excedente do produtor vai ser esse quadrado ali. Dez, 40, 0 e 30. A área do quadrado, então, do excedente do produtor. O excedente do produtor a gente vai fazer como? Pega a área do quadrado. Então, se for um retângulo, a área do retângulo. É a mesma coisa, base vezes altura. A altura vai ser o quê? 40 menos 10, 30. Base, 30 menos 0, 30. Então, o excedente do produtor de A vai ser igual a 30 vezes 30. Pera aí. Base vezes altura 30, 900. Oxi, pera aí. Ah, sim, é verdade. Porque o excedente total vai ser igual ao lucro mesmo. Porque o custo fixo nesse caso é 0. Ah, sim, tava pensando em outra coisa. Porque o custo fixo nesse caso não é 0, então eu tinha falado antes que o
a gente consegue extrair o lucro a partir do excedente do produtor. Só basta diminuir o custo fixo. Nesse caso, como o custo fixo é zero, então o excedente do produtor vai ser a mesma coisa. Com o custo fixo é zero, o excedente do produtor vai ser a mesma coisa que o lucro. A gente nem precisava ter calculado isso aqui, se vocês fossem perceber. Era só pegar o lucro mesmo e a gente já sabia que era o excedente do produtor, não é? Só provando aqui o que, de fato, é assim a teoria e quando a gente faz na prática é assim mesmo. O excedente do consumidor de A vai ser o triângulo, a área do triângulo. 70, 40, 0, 70, 40, 0 e 30. Eita, ficou grande demais isso aqui. Trinta vezes 30 dividido por 2. O excedente do consumidor de A vai ser o que? 30 vezes 30. Por que 30 vezes 30? Porque a altura vai ser 70 menos 40. Vai ser essa diferença aqui entre 70 e 40. E a base vai ser a diferença entre 0 e 30. Então, 70 menos 40 é 30. A base é 30. A base não é 30? Não é 30 menos 0, né? Essa diferença aqui. É 30 menos 0. A gente tá analisando essa base. Esse 40 não é da base, não. Esse 40 pertence à altura. Eu estou só pegando isso aqui e passando para cá. Esse gráfico aqui. 70, 40. A diferença entre 70 e 40 é a altura. O quê? A diferença entre 70 e 40 é a altura e a diferença entre 30 e 0 é a base. 30 vezes 30 dividido por 2, 900. Dividido por 2, 450. O excedente total vai ser... Não dá para desenhar aqui. Deixa eu passar para cá. Excedente total de A vai ser o quê? A soma de 900 mais 450. Igual a 1.350. Pronto. Ficou alguma dúvida aqui nessa parte? Hã? Oi? Tinha por integral. Você poderia integrar. O preço é o quê? 40 e a curva de custo marginal é 10. Então a integral seria 40Q menos 10Q de 0 a 30, né? Aí daria 40 vezes 30. No caso, excedente do produtor, né? Fazendo aqui por integral. Deixa eu mostrar aqui para vocês que dá o mesmo resultado. Mas é tipo... se você faz do jeito que você quiser. Se você quiser fazer por forma... Vou mostrar aqui para vocês verem. Por integral seria o quê? O excedente do produtor. Primeiro o excedente do produtor. Vai ser o quê? Vai ser o preço cobrado no mercado menos o custo marginal. Isso tudo de 0 a 30. Ou seja, 30, 0. O preço é o quê? 40. Menos o custo marginal, que é 10. Vou colocar aqui DQA. Logo, isso aqui, a integral disso aqui vai ser o quê? 40 menos 10, 30. Vai ser 30Q. 30Q. Isso aqui de 30 a 0. Espera aí. Ficou faltando alguma informação? Não. Tá certo. 30. Mas aqui não tem constante, mais uma constante. Mas aqui não tem constante, então... Porque o custo fixo... Quando você integra, você encontraria o lucro, né? Enfim, o lucro mais o custo fixo. Enfim, vou apagar isso aqui porque não... Colocar essa constante aqui não vai mudar em nada.
Só uma forma de calcular mesmo. Aí beleza. Isso aqui é integral. 30 de Q, 30 vezes Q de 30 a 0. Como é que a gente calcula isso aqui? Isso aqui é igual a 30 vezes 30 menos 30 vezes 0. 30 vezes 30, 900. 30 vezes 0, 0. Então 900. Pronto, encontramos o excedente do produtor. Olha aqui, a mesma coisa que o excedente do produtor que a gente tinha encontrado pela fórmula. 900 também. Se você tiver familiaridade com integral, pode fazer assim. A mesma coisa você fazendo com o excedente do consumidor. Vai pegar a função de preço e diminuir pelo preço cobrado. Isso tudo em termos de quê? De 0 a 30 também. Então vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa aqui que deu no excedente do consumidor aqui. De boa? Pronto. Encontramos o excedente total no mercado 1. Agora o excedente total no mercado 2. Tem que desenhar isso tudo de novo. Espera aí. Se pelo menos fosse presencial, podia reaproveitar o... Deixa eu desenhar isso aqui mesmo, senão não vai dar pra colocar o código. Aqui no mercado B. Custo marginal é 10. Preço. Quantidade. Receita marginal. E a receita total média, ou preço, enfim. Aqui nesse ponto que toca receita marginal é custo marginal. É o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio no mercado B é... Cadê? Preço 60 e quantidade 50. Aqui, para a gente não fazer de novo esse negócio todo, a gente já sabe como é que faz. A gente coloca, para encontrar, a gente pega a receita marginal, a função de receita marginal, e coloca quando a quantidade é 0, e depois coloca quando o preço é 0. Quando a quantidade for 0, a função de receita marginal, a função de receita marginal de B é o quê? É 110 menos 2 QB. Então, quando o Q for 0, receita marginal vai ser 110. A mesma coisa vale para o preço, porque o preço é 110 menos QB. Quando o Q for 0, então PB vai ser igual a 110. Então dá pra gente já colocar aqui 110 vai ser o ponto dos dois. Aqui, quando o preço for 0. Quando o preço for 0 e quando a receita marginal for 0. Preço. Receita marginal. Quando o preço for 0, a receita marginal vai ser 110. 110. Não. A gente vai substituir. Quando a receita marginal for 0, a gente vai colocar o 0 aqui. Vai ficar 110 menos 2QB igual a 0. Passo menos 2QB para o outro lado, fica 2QB igual a 110. Vai ficar 55. 0, 110. 2QB. 55, tá certo. Estou fazendo isso para a gente não prolongar muito. Como a gente já viu como é que faz os cálculos, não precisa fazer os cálculos tudo de novo, a gente já sabe como é que faz. E quando o preço for 0, qual vai ser a quantidade? Quando o preço for 0, a quantidade vai ser 110. Só substituir, cadê? Quando o preço... aqui, quando o preço for 0, 0 é igual a 110 menos QB, passo QB para o outro lado, menos QB para o outro lado, fica QB igual a 110. Então, beleza. Aqui é como é que a gente vai fazer para encontrar o excedente do consumidor e do produtor. Mesma forma, excedente do produtor. A área abaixo do preço e acima do custo marginal. Ou seja, vai ser esse quadrado aqui.
que vai ser a diferença entre 60 menos 10 e 50 e 0. Vai ser esse quadrado aqui, o excedente do produtor. 60 e 10, 0, 50. Excedente do produtor de B. Isso aqui vai ser o quê? 50 vezes 50, 2.500. Agora a área, o excedente do consumidor. Então ficou grande aqui só. 110, 10, 0 e 110. Aqui vai ser... Ops. Calma aí. Sempre 10, 10. Ah, não. Eu calculei errado. Vai ser 110 menos 10. É 50. 110 aqui. Encontrei o erro. Qual vai ser a área do excedente do consumidor? Vai ser a diferença entre 110 e 60. Coloquei 10 errado aqui. 110 e 60. Deixa eu apagar logo. 110 e 60, por que 110 e 60? É a área abaixo da curva de receita total média, a curva de preço de reserva, e acima do preço cobrado no mercado. 110, 60. E a base vai ser 0 até 50. Agora sim, o excedente do consumidor de B vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Base 50, altura 110 menos 60 é 50 também, dividido por 2. Dá 1.250. Sim, não, final menos. Não, 60 aqui embaixo, 110 menos 60. Não é essa diferença aqui, do início ao fim desse triângulo? 110 menos 60. 0 a 50. Aqui é a base, de 0 a 50. Pronto. Encontramos o excedente do consumidor, excedente do produtor, excedente total. Vai ser 3.750. E o lucro? Qual vai ser o lucro? Qual é o valor do lucro? Vocês sabem? É 2.500, porque é igual ao excedente do produtor. Para testar isso aí, qual o preço? 60 vezes 50. O preço vezes a quantidade, na verdade. Preço vezes a quantidade. 60, que é o preço cobrado no mercado, vezes 50. 3.000. Menos o custo total. O custo total é o quê? Dá 3.000 menos o custo total. O custo total vai ser... É o custo marginal vezes a quantidade, que é 10 vezes a quantidade, que é 50. 500. 3.000 menos 500, 2.500. Ou seja, exatamente igual ao excedente do produtor. O mouse parou de funcionar. Lucro de B vai ser igual a 2.500. Vocês estão tirando print isso aqui? Excedente total. Esse aqui é o excedente total. Esse aqui é o excedente do consumidor. E esse aqui é o excedente do produtor. Beleza? Soma o excedente do produtor com o excedente do consumidor, dá 3.750. O lucro de B é exatamente igual ao excedente do produtor, porque o custo fixo nesse caso é 0. Aí você pode igualar o excedente do produtor ao lucro. Beleza. Agora falta o cenário em que a gente tem os dois mercados juntos, né? Que é o cenário da letra B. Vou colocar aqui.
cenário que tem tudo junto. Foi. Não sei. Eu acho que talvez. Eu acho que não, provavelmente não. Eu acho que ela não vai colocar tantas questões teóricas nela. Ela gosta de mesclar. Eu acho que é mais provável que ela coloque uma teórica de acidente. Agora, a outra questão de. Essa questão aqui de preço de pacote. Não, a primeira. Eu acho que não dessa forma aqui. Eu não sei, eu não sei. Agora, essa daqui, esse terceiro, ou então esse quarto, não necessariamente essa questão aqui, mas nesse formato aqui, de calcular venda casada, venda de pacote, isso aqui com certeza cai, ela sempre coloca. Isso aqui certamente cai. Mas isso aqui vocês vão ver que isso aqui para calcular é bem mais simples. É bem mais simples mesmo. Você nem faz muito cálculo. Só uma coisa de lucro e tal. Mas é mais intuitivo aqui. Vou terminar isso aqui. Situação em que os dois mercados estão juntos. Dois juntos. Em um só. Não, ao invés de colocar dois juntos em um só, vou colocar mercado único. Que é a situação da letra B, né? Que você não pode cobrar preço diferente. Libertário está entrando. É tua, Carlos? Beleza. Cadê a situação da letra B, que é os dois mercados, mercado único, que é a situação de mercado único. Mercado. Isso aqui a gente está continuando a letra C, só que a gente vai pegar os dados da letra B. Para vocês não se confundirem, deixa eu colocar aqui, tirem os prints de novo, deixa eu colocar aqui tudo letra C, eu não coloquei em todas não, para não confundir depois. Letra B, isso aqui, primeiro, segundo, letra A, pronto. Se vocês quiserem tirar os prints de novo, vou passar aqui devagar e vocês vão tirando print. Aqui, letra C, mas eu ainda estou fazendo, então vamos continuar. Quando a gente tiver o mercado único, como é que a gente vai colocar ali? A gente sabe que no mercado único, mais uma vez eu não vou colocar os cálculos não, vocês já sabem como faz. Eu vou colocar os valores direto. Vou fazer de cabeça mesmo. Aqui. Preço a quantidade. O custo é 10. Receita total. Não, é preço, receita marginal. Aqui é 180. Vou conferir aqui. Quando a quantidade é zero. Não, quando a quantidade é zero. Não, quando a quantidade é zero, a função de preço aqui embaixo. 90 menos 0,5Q. Quando a quantidade é zero, o preço é 90. Quando a receita total média, o preço, aqui receita marginal,
quando o preço é igual a zero, o preço é igual a zero, a gente vai ficar 90 menos 0,5Q igual a zero, passa 0,5Q para o outro lado, vai ficar 90 igual a 0,5Q, divide o 0,5 por 90, 90 dividido por 0,5 dá 180. Então, quando o preço for zero, a quantidade vai ser 180. E quando a receita marginal for zero, cadê? Receita marginal é zero. Receita marginal é zero, vai ficar 90 menos Q igual a zero. Passo aqui para o outro lado, receita marginal é igual a 90. Na verdade, a quantidade é igual a 90. Quando a receita marginal é zero, a quantidade é igual a 90. Pronto, encontramos as áreas. Aqui os pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é 50 preço e quantidade 80. Pronto, aqui para encontrar o excedente do produtor nesse caso. Do produtor total. Eu vou chamar de total não, vou chamar só de excedente do produtor, porque a gente vai chamar a soma dos outros de total. Excedente do produtor vai ser igual a diferença entre 50 e 10 e a diferença entre 0 e 80. Preço de equilíbrio 10, essa área aqui de baixo, abaixo do preço e acima do custo marginal. 50 menos 10, 40, 40 vezes 80, 3.200. 40 vezes 80, 3.200. E o excedente do consumidor vai ser igual a essa diferença entre o preço de reserva e o preço definitivamente pago. Então, 90 menos 50, 40. Multiplicado pela base, que é 0, a diferença entre 80 e 0, 40 vezes 80, isso tudo dividido por 2. 40 vezes 80, 3.200. 3.200 dividido por 2, 1.600. O excedente total. Vai ser 4.800. O lucro nesse caso vai ser igual ao excedente do produtor, né? 3.200. Pronto. Aí o que é que ele pede para comparar? Ele pede para comparar. Deixa eu ver aqui. Os excedentes conjuntos do consumidor e do produtor serão maiores no caso com discriminação ou sem discriminação de preço. Eu fiz uma soma ali, mas não que não seja útil, mas encontrar o excedente total não vai ser tão relevante aqui. Mais relevante vai ser encontrar a soma dos excedentes do consumidor e as somas do excedente do produtor. Vamos terminar de responder essa questão. Como é que a gente vai fazer isso? Com dois mercados separados. Vou colocar aqui separados. Que é quando a gente tem A e B. Único. Como é que funcionava? Quando tinha separado o excedente do consumidor de A, era... Cadê? O excedente do consumidor de A. Não, esse aqui é de B. O excedente do consumidor de A é 450 e o excedente do produtor é 900. A, B. Excedente do consumidor, excedente do produtor. 450, 900. E de B é do 1.250 e 2.500. 1.250, 2.500. Logo, o excedente total do consumidor, quando a gente tem mercado separado, vai ser o quê? 1.250 mais 450. Ou seja, 1.700. E aqui, o excedente do produtor vai ser 900 e 2.500. Os dois mercados, quando é separado,
a soma dos dois vai ser 3.400. E no mercado único, quanto é que é? O excedente do produtor, o excedente do consumidor é 1.600. O excedente do produtor é 3.200. Olha aí, que eu tinha mostrado. Quando é separado, você pode discriminar melhor os preços. Você tem discriminação de preços. Logo, você pode cobrar. Você tem uma proximidade melhor de cobrar preços mais próximos dos preços de reserva dos consumidores. Pelo menos tu faz uma distinção entre dois grupos. Então tu pode arrecadar mais. E é isso que de fato acontece. Logo, quando tem dois mercados separados, a empresa tem maiores ganhos. Tanto a empresa quanto o consumidor tem maior ganho. Mais específico a empresa, porque na questão pergunta. Tipo, primeiro, a primeira coisa que a questão pergunta, comparando os dois. Excedente do consumidor, quando é separado, é superior, e excedente do produtor, quando é separado, é superior também. E a outra coisa é que a empresa venderá em ambos os países? Sim, a empresa venderá em ambos os países, mas ela optará pela venda discriminada. Serão maiores no caso. Tipo, aqui ele me pergunta, a empresa venderá em ambos os países? Sim, ela venderá em ambos os países com discriminação. Ela optará pela discriminação. Os produtores os excedentes serão maiores, no caso, quando tem discriminação de ambos. A empresa optará por vender nos dois países. Era isso. Você tem ganhos maiores. Quando ela pode comprar preços diferentes para consumidores diferentes, para grupos de consumidores diferentes, ela pode ganhar mais. Pronto, podem tirar o print aí. A gente encerra por hoje.